Mari Loturca, até uma redundância falar que nós vamos para o momento dica do especialista. Afinal de contas, desde o primeiro dia, não é não, Torrete? Nós estamos tendo dicas de especialistas em todo momento do Bela Safra 2022. Agora é o momento onde a gente foca as atenções no Felipe Torrete, na Claudine e também no doutor Aleph, que está de maneira remota. Vamos me aproximar aqui da televisão para a gente fazer os testes. Bom dia, doutor. Está me ouvindo? Tudo bem, Felipe? Bom dia, tudo bem? Já é boa tarde, né? Estou Boa ouvindo bem tarde, boa aqui. tarde. Que bom. Aqui quem fala com você é o Paulo. O Felipe ainda não está fazendo contato contigo, mas era só para testar Joia. mesmo o áudio. Boa tarde já, né? Nós aqui ainda não almoçamos, não sei se você almoçou já, doutor. Então, para nós aqui, segue bom dia, né, Claudine? Exatamente, para nós é Segue, bom dia ainda. segue bom dia. Aqui o Torrete já está aqui conosco para conduzir esse bate-papo, dica do especialista, onde o produtor e a produtora pode beber dessa fonte. E olha, vocês têm aproveitado muito este momento, a dica do especialista, também o momento mercado, toda a programação do Bela Safra 2022, vocês têm aproveitado muito. Felipe, é contigo, meu querido. Vamos ver se a gente consegue aquela entradinha sua lá no finalzinho, tá? Para Combinado, você hein, dar Paulo? o troco que você merece. Vai lá, Torrete, é contigo. Pessoal, boa tarde. Bom dia ainda, boa tarde para quem já almoçou. É um prazer estar aqui novamente. E na dica do especialista de hoje, nós vamos falar de um assunto extremamente relevante. Temos junto com a gente aqui o Dr. Aleph Borges, que é coordenador de P&D da Bionat, e a doutora Claudine Seixas, que é pesquisadora da Embrapa Soja. Para a gente falar de um assunto que é novo e não é novo ao mesmo tempo, né? Talvez ele esteja sendo mais difundido, mais comentado nos últimos anos, mas é um assunto que a gente já vem tratando dele há muito tempo na agricultura, que é o uso de biológicos na agricultura. Então, a gente já trabalha com ativos biológicos através de inoculante e hoje nós temos outras soluções que podem contribuir com o manejo, com o nosso processo produtivo como um todo, visando uma agricultura sustentável. Bom, para a gente iniciar o nosso bate-papo, vou pedir para a doutora Claudine nos passar um pouco de conceito de bioinsumos ou de ativos biológicos. Como que a Embrapa, doutora Claudine, coloca isso, um histórico de trabalhos, como que a Embrapa já vem trabalhando com os bioinsumos na agricultura? Sim, em termos de conceito, o Ministério da Agricultura, em 2020, lançou o Programa Nacional de Bioinsumos e conceitua, então, como qualquer produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiológica que possa ser utilizado nos sistemas de produção. Então, esse é o conceito que nós adotamos também. Como você mesmo mencionou, isso não é uma novidade. Não é uma novidade no campo, não é uma novidade para a Embrapa. Então, nós já trabalhamos aí com os inoculantes, o agricultor conhece bem. Muitos devem se lembrar também do baculovírus para controle de lagarta. Então, muitos coletaram lagartas em lavoura e produziram o seu próprio bioinsumo para controle de lagartas. Então, não é um assunto novo, mas temos tido um estímulo ainda maior recentemente para a utilização desses produtos. Lembrando que a nossa biodiversidade, a biodiversidade brasileira, é riquíssima. Então, nada mais estamos fazendo do que procurar na natureza processos, organismos que possam contribuir no sistema produtivo. Perfeito, doutora Claudine. Vamos já dando as boas-vindas e vamos passar a bola para o doutor Aleph. Doutor Aleph, realmente já é um assunto que a gente trata dele há bastante tempo, mas com o aumento do potencial produtivo, com as cultivares mais modernas, com os híbridos modernos, com alto potencial produtivo, nós gostaríamos que o senhor explanasse para a gente um pouco sobre o mercado de produtos biológicos. Como que vem se comportando o mercado de produtos biológicos nos últimos anos? Bom, Felipe, para vocês aí, né, que ainda não almoçaram, então bom dia, corrigindo aí. O mercado hoje, né, de controle biológico vem superando as projeções,
né? Então, a gente tinha aí projeções, expectativas, e eu me recordo que em 2017 havia sido uma projeção feita na ordem de crescimento de 40% do mercado até 2021. E esse é um número que se aproxima do que a gente vem assistindo aí de crescimento do mercado de biológico a nível nacional, mas ao ano, né? E não num intervalo aí de 4 anos. E se a gente for olhar manchetes e chamadas recentes aí desse mercado de controle biológico, a gente vai perceber que nós estamos falando de um levantamento, uma nova ação que possivelmente vai ser superada, né, da ordem de 74% aí até nos próximos 4 anos. Tá? Mas se a gente comparar a nível global, Felipe, nós falamos hoje de um mercado que a nível global ele já passou de 10 bilhões de dólares, né? Se falamos em reais para o Brasil, nós passamos de 2 bilhões de reais já com esse mercado hoje, né? E nós estamos no Brasil vendo saltos, tá? Em média, nós falávamos aí de crescimento da ordem de 30% a 40% ao ano no Brasil, mas nós vimos saltos aí de 19 para 20 e de 20 para 21, alguns levantamentos falando de crescimentos de faturamentos acima de 70%, né? Se a gente comparar isso com o número global, a gente está falando globalmente, né? Os países aí estão com uma média de crescimento desse setor na ordem de 10%, né? Algo entre 15% e 20%, mas no Brasil, né, desde 2016, isso é muito mais acelerado, muito mais significativo do que a gente comparar esses números com os números que crescem aí em nível global. Então, o mercado no Brasil ele não é só uma realidade, ele é significativamente crescente, né? E eu ouvi falar até de mercado futuro aí para o biológico, mas nós estamos falando, na verdade, de presente, né? Um presente crescente, de ferramentas que funcionam muito bem. Tá? Então, se olharmos, inclusive, para fazer um comparativo com o mercado de químicos, nós, globalmente, hoje, falando de 10 bilhões de dólares para o mercado de biológicos, frente aos 61 bilhões de químicos, então, proporcionalmente, nós já passamos de 17% em representatividade dos biológicos quanto em relação ao faturamento de químicos, né? Não estou aqui dizendo que nós viemos para substituir químicos, nós vamos chegar nessa discussão aí, vamos falar um pouquinho de associações, de alternância, né? Mas a gente vem para suportar a entrega de soluções para o agricultor de uma maneira integrada, né? Que passa por escolhas desde o material a ser plantado lá no início até as ferramentas químicas e biológicas que vão ser usadas depois. Perfeito, doutor Aleph. Esse realmente é o conceito que a gente gostaria de trazer aqui hoje. Realmente é um mercado em franca expansão, então nós temos que pensar, cuidar um pouco mais dele, pensando sempre no potencial produtivo e nas soluções que a gente tem para oferecer para os nossos clientes. Doutora Claudine, dentro desse mercado que está em franca expansão, o que nós temos que pensar? O que a gente deveria entender sobre produtos biológicos? O que nós deveríamos conhecer sobre produtos, sobre tecnologias, para que ele seja inserido dentro do sistema produtivo com inteligência, com assertividade, para a gente não... hoje, dentro do processo produtivo, o investimento está bastante alto, então, hoje, o produtor ele não pode errar. O que seria importante, então, a gente conhecer do ativo biológico, do bioinsumo, para a gente fazer uma recomendação correta? Sim, é muito importante a gente entender que o bioinsumo é uma estratégia a mais, que o bioinsumo vem para agregar dentro do sistema de manejo. Então, é importante conhecer cada bioinsumo, a necessidade de cada lavoura, em cada propriedade. Então, não é que a gente queira substituir produtos químicos por biológicos. Nós queremos agregar mais produtos, ter mais soluções disponíveis para o agricultor. Nós temos produtos, como é o caso, por exemplo, dos inoculantes, que são utilizados na soja, que substituem completamente a adubação nitrogenada. Mas, por outro lado, nós temos produtos, por exemplo, solubilizadores de fósforo, em que nós não podemos suprimir a adubação com esse nutriente. Então, é importante conhecer cada bioinsumo para saber a maneira correta de inseri-lo no sistema produtivo.
Perfeito. Eu sou... Toda a minha vida profissional foi focada em fertilizantes. Estava comentando com a doutora Claudine que o inoculante é o fertilizante nitrogenado mais barato que existe para a cultura da soja. Então, e é uma ferramenta que ela agrega muito dentro do potencial produtivo, fornecendo um nutriente que é essencial para o desenvolvimento da lavoura. Doutor Aleph, quando nós falamos desses bioinsumos, quais as ferramentas, as soluções que nós teríamos hoje disponíveis no mercado para a gente atender essa demanda? Lógico, desde que com conhecimento, com produto de qualidade. O que nós teríamos hoje de ferramenta para tratar dessa solução? Perfeito, Felipe. Acho que a Claudine fez uma observação importante aí, a respeito principalmente dos inoculantes, né? Então, o mercado de bioinsumos como um todo, ele considera o controle biológico de pragas e doenças, mas também esse mundo dos inoculantes, né? E hoje a gente fala, né, voltando um pouquinho lá para o mercado, que eu falei na primeira pergunta, nós estamos falando de 1/4 da área no Brasil hoje já sendo tratada com biológicos, né? Então, é bastante expressivo. E quando a gente se pergunta primeiro quais biológicos são esses, né? Então, a gente tem hoje uma predominância de ferramentas, né, de soluções biológicas no mercado. Então, no mundo aí de mais de 400 registros de produtos, que agora nós somamos finalizamos aí 2021, né? Já temos mais de 400 produtos registrados, dentre macro e microbiológicos. A maior fatia disso, né, 90% desse faturamento hoje, ela está concentrada nos produtos microbiológicos, né, que são os micro-organismos. Então, eles basicamente vão se dividir nos fungos, bactérias e vírus, né? E aí os fungos, eles se dividem também nos fungos entomopatogênicos, aqueles para controle de pragas, né? Bactérias, a gente vai ter aí bactérias como Bacillus thuringiensis, que tem muitas marcas também, é um dos ativos mais expressivos aí do controle biológico, para o controle de lagartas em amplo espectro de ação, né? Nós vamos ter os vírus aí para controle de lagartas também, aí já é um produto mais específico, né? Então nós temos no próprio nome do baculovírus, ele é antecedido pelo nome da espécie de lagarta que ele controla. Então, são produtos mais específicos, extremamente seletivos a inimigos naturais no ambiente, né? E aí, no mundo do controle das doenças de plantas, nós temos aquelas bactérias também destinadas ao controle de nematóides e auxiliam também no controle de fungos que causam doenças de solo, né? E, além das bactérias, o grupo de fungos que também vai colonizar bem o sistema radicular, fazer proteção dessas plantas, né? Do gênero Trichoderma e outros gêneros mais que estão surgindo aí, que a gente pode falar a respeito. Então, cada grupo desse de micro-organismo tem suas particularidades, né? Esses são os principais. Então, dos fungos entomopatogênicos, nós podemos citar Bovéria, Baciana, Metarrhizium, Rhizopus, né? A própria Elisária, que hoje a gente tem um novo nome, né, para ela, o Cordyceps, o gênero é Cordyceps, né? Assim como é também o nome do gênero da Bovéria. Então, essa questão de taxonomia, ela é uma questão que está sendo corrigida a todo momento, então os nomes vão mudando, mas, na verdade, os princípios não mudam muito. Então, fungos entomopatogênicos, né, vão causar doenças aí nos insetos e fazer o controle. E aí nós temos o mundo dos bacilos, com ação aí sobre um amplo espectro de lagartas. Isso vai depender muito das toxinas que esses bacilos são capazes de produzir, famílias de toxinas, né? E os baculovírus, como eu disse, produtos mais específicos para algumas lagartas e que têm sido desenvolvidos para diversas espécies, aí, cada vez mais registros vêm saindo. Então, esses são basicamente as classes que nós trabalhamos hoje no mundo do controle biológico, viu, Felipe? Perfeito, doutor. Passar a bola novamente para a doutora Claudine. Doutora Claudine, a Embrapa, como uma instituição de pesquisa, com certeza vocês têm testes, avaliações de produtos a todo momento. O que a Embrapa tem visto em relação aos testes, às avaliações dos produtos biológicos? Tem alguma coisa nova? Tem coisa no forno saindo? Tem bastante coisa em teste? Qual o posicionamento da Embrapa em relação a esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos?
Bom, a Embrapa tem muitas coleções de micro-organismos e vem trabalhando bastante nessa linha aí. Citando da Embrapa Soja especificamente, nós temos uma coleção de vírus entomopatogênicos, temos uma coleção de fungos entomopatogênicos também, temos uma coleção riquíssima com mais de 4.000 cepas de bactérias, com potencial para promoção de crescimento, com potencial que eu digo assim, para ser prospectado, para ser buscado. Então, nós temos aí um arcabouço bem grande de organismos que podem ser estudados e podem vir a se transformar em produtos comerciais. Temos também fungos. Estamos trabalhando com um fungo que pode controlar o fungo da ferrugem asiática. Então, existe todo um arcabouço, realmente, aí de possibilidades quando a gente pensa nesse mundo todo dos micro-organismos, não é? Recentemente, a Embrapa Meio Ambiente lançou um produto à base de uma bactéria, principalmente com foco em milho, que auxilia as plantas a resistirem a estresse hídrico. Então, veja que nós temos aí muitas possibilidades a serem exploradas e a serem desenvolvidas e colocadas à disposição do agricultor. Então, esse é um trabalho muito intenso, muitas unidades da Embrapa trabalhando nessa linha, nós aqui da Embrapa Soja, inclusive, e também, além desses microbiológicos, trabalhos com os chamados macrobiológicos. Nós temos trabalhos com parasitóides de ovos de percevejo. Então, são insetos que vão parasitar os ovos do percevejo. E até comentando essa questão da substituição ou da associação, então, esse pode ser um exemplo. Então, eu posso utilizar o parasitoide de ovos enquanto eu estou vendo posturas e depois eu posso associar um químico ou mesmo um outro biológico para controlar o inseto adulto. Então, a gente tem sempre que pensar nisso, nessa possibilidade de associar as estratégias para conseguir o controle que a gente precisa. E, enfim, então a Embrapa tem aí muitas coleções e tem trabalhado bastante nessa linha. Inclusive, nós temos trabalhado muito em parceria com empresas para co-desenvolvimento desses produtos aí para colocar no mercado. Bom, eu deixo a mesma pergunta para o Dr. Aleph. Como que a Bionat vem tratando essa questão do desenvolvimento de novos ativos, de novos pontos para essas soluções em relação aos ativos biológicos? Excelente, Felipe. Então, a Claudine até já adiantou bastante ali. A indústria trabalha muito próximo com as instituições de pesquisa, inclusive com a Embrapa, né? Então, o relacionamento hoje da Bionat com instituições, inclusive a Embrapa, é um relacionamento muito próximo de desenvolvimento de produtos, tá? Então, hoje a gente tem em linha no portfólio atualmente 10 produtos, 10 marcas sendo comercializadas, mas no background nós temos aí mais 17 produtos em desenvolvimento e muitos deles vão muito de encontro com o que a Claudine acabou de dizer aí, né? Os micro-organismos, na verdade, eles nunca fazem uma função só, né? Nunca ele é só agente de controle biológico, também pode ter uma função de solubilizar nutrientes, por exemplo, tá? Mas o que varia muito é qual micro-organismo a gente seleciona para aquela função que ele desempenha melhor. Então, por isso essa abordagem, às vezes, que a gente tem de direcionar um determinado produto com uma força maior de solubilizar nutriente ou de dar tolerância à planta a uma condição de estresse abiótico, né? Então, o nosso trabalho é muito próximo com essas instituições para que a gente possa desenvolver o melhor de cada micro-organismo e que cada micro-organismo pode oferecer. Então, a gente tem também prospecções do nosso time de P&D, mas nós também trabalhamos as boas prospecções e bancos de isolados de instituições, inclusive a Embrapa, né? Então, é dessa forma que a Bionat vem para o mercado hoje, trazendo produtos que tenham qualidade, que tenham procedência e comprovação de eficácia desses organismos, né? Então, a maioria dos nossos produtos que estão em fase de pesquisa e desenvolvimento já possuem artigos publicados, são comprovadamente efetivos, né? E esses artigos científicos têm provado isso, e a gente busca validar nas instituições, né? O processo de registro, as pessoas podem pensar que é um processo de simplificado, por ser um biológico, pode ser simplificado pela via da agricultura orgânica, já se conhece o organismo,
Mas quando ainda não se conhece, tem que fazer todo o trabalho de caracterização e ele passa por todo o processo de registro de um defensivo, né? Então, registra nas 3 agências reguladoras, Anvisa, IBAMA, IMAPA, até ser liberado. Então, temos que trazer para o mercado, se o produto já está registrado, é porque realmente ele já foi aprovado nessas instituições e é um produto efetivo, né? Eu até gostaria de aproveitar o gancho, doutor Aleph, sobre essa questão da qualidade que você mencionou, né? Como que a indústria tem trabalhado e quais são os mecanismos aí para controle de qualidade desses produtos. Bom, mas... Perfeito, Claudine. Pode seguir, doutor. Então, esse ponto aí da qualidade, né? A gente é engraçado porque às vezes a indústria, quando ela oferta um produto, ela trata essa questão da qualidade e o próprio controle de qualidade como se fosse um diferencial, né, muito grande, quando na verdade ele é uma obrigação da indústria. Tá? Então, quando a gente se propõe a entregar um produto biológico no mercado, nós temos que entregar ele vivo, né? Então, a Bionat hoje, por exemplo, ela trabalha, ela é uma unidade de negócio dentro do SL Group, e dentro do SL Group nós temos outra unidade de negócio que está muito relacionada à qualidade da entrega dos nossos produtos, que é a cadeia fria de transporte. Então, nós temos uma unidade de negócio, que é a Floema Logística, com toda a frota de caminhões refrigerados, para que a gente entregue esse produto com viabilidade que a gente atestou no nosso controle de qualidade até na ponta, né? E além disso, nós temos os equipamentos, né, de refrigeração, os produtos que necessitam ser mantidos congelados. A gente fornece em comodato todos os equipamentos para os parceiros e inclusive clientes de grandes compras, né, para que eles acondicionem esses produtos. E sem falar no todo o processo de produção em si. Então, o nosso diretor, né, industrial e operacional, o Luciano Gisse, ele costuma dizer o seguinte: dentro das nossas salas de produção de fungo, é como se fosse uma UTI, acho que dá para fazer uma cirurgia lá dentro, né? Então, a gente precisa desse cuidado, porque o volume, né, de organismo que pode dar contaminações e grandes perdas ali dentro é bastante grande. Então, hoje nós contamos com um time dentro do controle de qualidade, dentro do P&D da Bionat. Hoje nós somos já 7 doutores, tá? E desde o processo de indústria e produção até desenvolvimento de mercado, nós temos esses profissionais extremamente qualificados para ficarem atentos, né, e orientar da melhor forma, desde o acondicionamento do produto até o uso também desse produto, né? Doutora Claudine, em relação à qualidade, acho que tem um ponto aí, a indústria ela passa por uma série de certificações, uma série de cuidados, porque quando nós falamos em ativo biológico, a principal preocupação de todo produtor desses ativos é a contaminação. Como que isso pode acontecer se não tiver os devidos cuidados? Para micro-organismos, isso é muito crítico mesmo. Então, se eu não consigo manter a qualidade, se eu não consigo garantir que é aquele micro-organismo que está presente, então o produto pode não funcionar. E, às vezes, se ele é contaminado com outro micro-organismo, um pode afetar o outro e também o produto deixar de ser efetivo. Então, é extremamente importante essa questão de conhecer, saber como lidar, saber como conservar, como utilizar, os cuidados que são necessários na utilização desses produtos, até para evitar que a gente, vamos dizer assim, queime a tecnologia, mas aí pelo mau uso. Na verdade, isso vale para qualquer tecnologia. Ela sempre vem acompanhada de recomendações, de indicações. Então, é extremamente importante que isso seja seguido, para que a gente consiga o resultado esperado e, principalmente, que a gente preserve a tecnologia. Perfeito. Voltar, doutor Aleph, pensando um pouco mais na parte técnica do produto, se o senhor pudesse explanar para a gente rapidamente como que é o funcionamento do fungo, da bactéria, como que eles vão agir para atender essa demanda que a gente busca do controle de pragas e doenças. Se o senhor puder explanar isso para a gente. Joia, Felipe. Então, vamos lá. A gente, quando parte do princípio do uso de uma ferramenta biológica, vamos falar aí no ciclo da cultura, né? Que aí na cronologia vai ficar mais fácil da gente entender.
Então, quando a gente quer trabalhar as soluções biológicas nos ciclos de cultivo, seja da soja, seja do milho aí, a gente vai começar lá no plantio, né? Começar preocupado em fazer um manejo preventivo, pensando nas doenças, né, que podem ocorrer ou infectar as plantas no início de ciclo, tá? Então, a gente faz um manejo que a gente chama de preventivo para essas doenças, né? Que é o tratamento na semente ou o tratamento no suco de plantio com esses organismos, tá? Que organismo nós estamos falando? Basicamente dos grupos de bacilos, pensando principalmente no efeito deles de proteção dessas raízes e desorientação dos nematóides, tá? Então vai ter um efeito aí no controle dos nematóides, os grupos de produtos à base de espécies e cepas aí de bacilos, né? E também usamos muito nessa casadinha com os bacilos, os produtos à base de tricoderma, pensando na proteção das raízes também contra aqueles patógenos fúngicos que habitam o solo, né? Então, nós estamos falando de manejo preventivo, onde eu estou prevendo fazer uma proteção já no plantio para evitar a infecção por um patógeno ou estabelecimento de um nematóide na raiz, lá no início do ciclo, cujos sintomas e maiores problemas nós só vamos observar lá, talvez no estágio reprodutivo, no início do reprodutivo, né? Mas quando a gente vê o sintoma lá na frente, a gente já é tarde pensando naquele ciclo para a gente fazer bacilos, tricoderma, pensando nessas doenças de solo, né? Então, quando a gente fala dessas soluções, bacilos e tricoderma, são soluções que trabalhadas preventivas. Agora, quando a gente muda a chave para os bioinseticidas, aí sim a gente precisa já ter a detecção do alvo no campo. Por quê? Nós precisamos atingir o alvo na nossa aplicação, né? Então, se a gente falar no grupo dos fungos entomopatogênicos, a própria Bovéria baciana, usada aí na cultura da soja para mosca branca, né? Ou na cultura do milho, pensando na cigarrinha, a gente vai ter que ter já o alvo presente, porque eu preciso acertar o inseto, tá? Então, uma boa tecnologia de aplicação, né? Uma boa cobertura e atingimento e deposição daquele fungo no inseto, tá? E para isso a gente precisa de outras coisas mais, né? Então a gente começou a falar um pouquinho de registro. Existe a linha da especificação de referência, né? Que são os isolados já conhecidos, totalmente descritos. A especificação de referência ela determina muito bem a quantidade de fungo eu preciso aplicar por hectare para atingir bem o alvo, para depositar conídeos suficientes sobre o corpo desse alvo, para que haja patogênese no controle, né? Então, hoje, nós trabalhamos produtos altamente concentrados para que em pequenas doses por hectare a gente consiga seguir a especificação de referência, né? Então, tomamos bastante cuidado com isso, tomamos o cuidado de entregar produtos altamente concentrados, com cadeia refrigerada e com uma vida de prateleira até bastante longa, né? Hoje nós conseguimos já, com tecnologia de formulação e acondicionamento, ter esses fungos com validade de 1 ano, né? Então, é uma janela bastante grande aí de vida de prateleira já que a gente tem. Se a gente muda a chave um pouquinho aí para o controle de lagartas, por exemplo, o nosso alvo já muda um pouquinho, né? Porque, ao contrário dos fungos entomopatogênicos, que precisa atingir o inseto e ele vai penetrar esse inseto, colonizar o corpo do inseto, né? E causar a doença, no caso das bactérias e do bacilos thuringiensis, do baculovírus, no controle de lagartas, o meu alvo ele é a planta. Eu preciso fazer uma boa cobertura foliar, né, uma boa deposição daquele ativo biológico nas folhas. As lagartas vão ingerir essas folhas, né, e lá no intestino de lagartas pequenas, com pH adequado para que essas partículas possam adentrar as células, tudo vai acontecer, né? Então, ocorre o que nós chamamos de uma infecção generalizada. No caso de bacilos thuringiensis, o próprio PT acaba sendo um oportunista e outros oportunistas, né, tomam conta e colonizam esse inseto. Então, esses são basicamente os modos de ação dos bioinseticidas que a gente vem trabalhando hoje. Alguns mais amplo espectro de ação, é o caso de Bovéria, de Metarrhizium, né? Eles têm muitos alvos aí que a gente tem que descobrir ainda, né? Eles realmente são entomopatógenos que controlam diferentes ordens de insetos, inclusive ácaro, né? E no caso dos bacilos thuringiensis, nós estamos ganhando cada vez mais ferramentas também, descobrindo aí novas famílias de toxinas para controlar, inclusive, o gênero das espodópteras, que são mais difíceis, né? Então, a gente está ganhando muito nisso aí. E no caso dos produtos mais específicos, temos o grupo do baculovírus, mas que, em princípio de ação, se assemelha muito ao que a gente aplica hoje com o bacilos thuringiensis.
Perfeito, doutor. Então, para a gente contextualizar aí para o nosso amigo produtor, para a nossa amiga produtora, quando nós falamos em bioinsumos ou em ativos biológicos, o que é importante a gente frisar? Primeiro, a qualidade do produto. Ele tem que ser adquirido de uma empresa que tenha todos os cuidados. São produtos que, de repente, a gente tem que tomar cuidado. Não dá para você reproduzir esses bioinsumos, esses ativos biológicos, em qualquer ambiente. Então, a indústria, a Embrapa, são empresas que têm especialização para fazer esse tipo de desenvolvimento, testar a efetividade deles. O modo de ação depende do alvo que vai ser atingido. Uns devem ser recomendados preventivamente e outros precisam atingir o alvo. Então, são pontos aí que a gente tem que cuidar para... A doutora Claudine até citou, para não queimar uma tecnologia por mau uso, né? Então, são esses pontos que a gente gostaria de frisar em relação aos ativos biológicos. E fechando o nosso bate-papo, né? O ativo biológico, o bioinsumo, toda a linha de biológicos para uso na agricultura não vai fazer milagre sozinho. Nós temos que pensar que nós temos que trabalhar dentro de um manejo com controle químico e biológicos associados. Esse acho que é o ponto fundamental. Alguns produtos eles têm maior ou menor eficiência, mas sempre trabalhando junto, associados aos químicos, de acordo com a recomendação, com a necessidade para cada cultura, para cada praga, para cada doença específica, é o que realmente nós vamos conseguir obter os resultados que a gente busca. Nosso tempo está se esgotando aqui. Eu gostaria de agradecer, Dr. Aleph, obrigado aí pela excelente explanação, por todo o conhecimento aí. Doutora Claudine, muito obrigado pela presença aqui com a gente no estúdio também, pelo posicionamento da Embrapa em relação a um conceito que é extremamente importante, e nós vamos estar, no decorrer do tempo, nós vamos estar falando cada vez mais. Nossa equipe está sendo capacitada, está sendo treinada também para posicionamento correto das tecnologias. Obrigado, então, doutora Claudine, doutor Aleph, obrigado pela presença de vocês, pelo conhecimento compartilhado com todos os nossos parceiros, com todos os nossos clientes. Maravilha! Segue, Paulão. Opa, muito bom, muito bom. Olha, aplaudidos. Obrigado, professor. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. Felipe Torretti, obrigado. Meu amigo, estamos chegando ao final. Ainda tem mais um pouquinho. Aguenta aí, nós vamos fazer um intervalo daqui a pouquinho. Na parte da tarde tem muita coisa e hoje não tem hora para acabar. Parece que hoje vai acabar amanhã, né? Parece que hoje acaba amanhã. Então, é o seguinte, meu amigo. A Mari Loturco está lá com o pessoal. Com o que ela está lá, Zezão? Com a UPL? Então roda a vinheta.